Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, o livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Nessa manhã, nós estudaremos a respeito deste profeta. Nós iniciamos uma série de estudo a respeito dos profetas menores, e nessa manhã estudaremos a respeito deste profeta, Oséias. O título da nossa lição é O Marido Traído, Oséias, o Marido Traído. E nós veremos a respeito da profecia, a respeito da vida desse homem, a respeito daquilo que Deus colocou no seu coração, a mensagem por ele trazida, e que é tão atual e fala tanto aos nossos corações. Oséias, capítulo 14, se está com dificuldade de achar, está lá depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí depois vai vir Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, depois de Daniel, está aí o profeta Oséias. Capítulo 14, vou te convidar a ficar em pé, vamos ler o verso 1. Em reverência à palavra do Senhor, Oséias capítulo 14, verso 1 diz: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Mais uma vez, converte-te, ou a outra versão que está aí no telão, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Amém. Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração nessa manhã. Deus, te damos graças, obrigado por esse privilégio maravilhoso que é de estarmos na casa do Senhor, este lugar que agrada o nosso coração, porque é na presença do nosso Pai, do nosso Deus, é que nós somos renovados, fortalecidos, encorajados, nós recebemos, meu Deus, um ânimo novo para prosseguir na caminhada da vida, nós recebemos instrução da palavra do Senhor, e eu lhe rogo uma porção de graça do Teu Espírito Santo sobre nós essa manhã, para que haja, Deus, compreensão, e a mais e além de uma compreensão cognitiva, que haja também uma aplicação pessoal do Teu Espírito Santo ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Aqueles que estão no templo, aqueles que estão conectados conosco, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda do nosso meio todo e qualquer espírito maligno que queira causar confusão, distração, meu Deus, e que estejamos ligados no altar da graça, meu Deus, ao trono da graça, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. Espírito Santo, eu dependo inteiramente de Ti, e assim que nós lhe oramos, desde já, com ações de graças, crendo no muito que o Senhor falará ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. O profeta Oséias foi um homem levantado por Deus, um dos profetas que exerceram o seu ministério no Antigo Testamento. Em seu livro ele faz de tudo para ensinar Israel sobre o amor incondicional de Deus, sobre a sua misericórdia que é realmente infalível e a sua fidelidade que é inabalável. Oséias, ele foi instrumento do Senhor Deus para transmitir uma mensagem a respeito de Israel: volta-te para o Senhor, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Todo-Poderoso e Ele te ama de uma maneira incondicional. Nós não conseguimos mensurar o tamanho do amor de Deus para conosco. Realmente é impossível mensurarmos, e é isso que o profeta vai tentar demonstrar a Israel, não apenas com a sua mensagem, como nós veremos aqui, mas também com a sua vida própria, com a sua própria vida. E depois de conhecermos tão grande amor, hoje nós aprendemos que não precisamos andar ansiosos ou por vezes angustiados, buscando a aceitação de Deus por causa dos nossos pecados. Não, porque diante de uma mensagem dessa aqui, nós entendemos que o que nós precisamos de fazer é apenas confiar no Senhor. Confiar, porque nós somos falhos, o pecado habita dentro de nós, não há ninguém nessa terra que não tenha pecado. Então não é porque o pecado habita em mim que eu vou viver de uma maneira angustiada, preocupando-me se Deus vai me aceitar ou não na sua presença. Não, porque a salvação vem de Deus e ela depende do caráter de Deus e não depende de mim. Não depende de mim. Eu digo em relação ao caráter. É porque Deus é fiel, é porque Deus me ama, é porque Deus decidiu me aceitar, é que Ele aceita a mim e a você, querido. E isso a gente tem que ter de compreensão. Não significa justificativa para pecar.
que é outra coisa. A gente está dizendo em relação ao pecado de Adão, que dentro de nós habita e que nos atrai de uma maneira tão incessante a trilharmos caminhos que nos afastam do Senhor. Esse pecado de Adão, sabe? Mas a salvação, ela é pela graça do Senhor Deus. O seu amor realmente é eterno. No Antigo Testamento, nós vemos os chamados profetas maiores e profetas menores. Essa denominação, ela não é em razão da importância da mensagem dada por um, do valor da mensagem dada por outro. Não, mas é simplesmente em razão do tamanho do livro, do tamanho do tempo que o profeta exerceu o seu ministério aqui na terra. Então nós temos aqueles que exerceram o ministério por um tempo maior e outros que exerceram o ministério por um tempo menor. Essa classificação se dá em razão disso, e Oséias é o primeiro dos 12 profetas chamados menores na Bíblia. Aí vem, se você abrir a sua Bíblia e seguir na sequência, vai vir Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que foi o último do Antigo Testamento. E de outro lado nós temos os profetas chamados maiores, que é aqueles que exerceram o ministério por maior tempo: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Oséias, em um momento histórico aqui, ou tempo, ele exerce o seu ministério ali por volta do século VIII antes de Cristo, por volta do ano 700, 715 até 720 antes de Cristo. Pregou principalmente no Reino do Norte, onde trouxe uma palavra de confronto ali a todos os reis e que não tinham compromisso com Deus, que se afastaram e que afastaram o coração do povo do Senhor, mas também trouxe algumas mensagens para o povo do Reino do Sul de Israel. E só para você entender, porque a gente fala de Reino do Norte e Reino do Sul, mas por que isso? Não é um povo só? Não é Israel? Mas esse povo que é um povo só, houve um momento da história que eles se dividiram como nação. Quando voltamos os olhos ali para o início do período dos reis, Saul, o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, depois o seu filho Roboão, e no início do reinado de Roboão, ali quando termina Salomão, ele é morto, seu filho Roboão assume o trono. Roboão aumentou a carga tributária do povo, e uma parte do povo não gostou disso, pediu para que ele diminuísse a carga tributária. Ele falou: não, eu vou aumentar a carga tributária ainda mais, vou cobrar mais imposto. Está parecendo que é os dias de hoje, né? Vou cobrar mais imposto. E o povo se rebelou contra isso e houve uma divisão. Então uma parte do povo falou: olha, Roboão, você fica então aqui e a gente vai tocar a nossa vida. E nesse momento houve a divisão, onde o país inteiro era Israel, com a capital Jerusalém, e ali ficaram 2 tribos no sul, e uma outra parte do povo se organizou em 10 tribos, da metade do território para cima, chamado Israel, cuja capital era Samaria. Então fica Reino do Norte e Reino do Sul de Judá, e Reino do Norte Israel com a capital Samaria, e Reino do Sul chamado Judá com a capital Jerusalém. Nesse momento aqui, histórico aí, houve um problema em relação à adoração, porque a adoração em Israel era exclusivamente determinada por Deus em Jerusalém, no templo, ali que era o local da adoração. Quando o reino se divide, aquelas tribos que vão agora formar o Reino do Norte, chamado de Israel, os reis que por ali passaram, foram 22 reis, nenhum deles temeram a Deus. E nenhum deles temeram a Deus porque havia no coração um propósito, de impedir que o povo fosse até Jerusalém para adorar. Porque imagina só, se permitissem o povo voltar a Jerusalém, de repente alguma tribo poderia debandar para o lado de lá. Então eles decidiram proibir e levantar altares de adoração. Deus proibiu. Deus, na verdade, determinou que o local da adoração fosse exclusivamente no templo em Jerusalém, porque ele sabia da falibilidade do coração humano, que se começassem a permitir a adoração em qualquer lugar, altares de adoração seriam levantados e o coração do povo acabaria se corrompendo. E foi isso que aconteceu nesse momento. Com as tribos do Reino do Norte, impedidas de vir a Jerusalém para adorar e levantando altares de adoração, ídolos,
começaram a ocupar o coração do povo. E o coração do povo se derreteu pela idolatria e se afastou completamente do Senhor. No Reino do Sul, houve alguns reis que temeram a Deus e que levaram o povo a permanecer adorando ao Deus de maneira verdadeira, mas a maior parte deles também não. Então a gente vê esse período dos reis, depois ali de Salomão, um período de uma derrocada espiritual para o povo de Israel, seja as tribos do norte, seja o reino do norte, seja o reino do sul. E várias vezes aqui, Oséias, ele chama o reino do norte para voltar, ele chama o reino do norte de Efraim, pelo nome de Efraim, porque Efraim era a maior das tribos que habitava lá o reino do norte, cerca de 32 vezes no seu livro do profeta Oséias, você vai ouvir falando Efraim, falando a respeito de Efraim. Efraim está se referindo ao povo, a Israel. E Oséias foi o único dos profetas do reino do norte. Não foi o único, teve outros que lá também pregaram a palavra, como Amós, como Jonas e outros profetas. Mas foi um tempo difícil. Ele foi o único antes da destruição do reino, ele foi o último antes da destruição do reino do norte. Como nós veremos aqui, uma mensagem que ele trouxe, todos eles traziam uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento ao Senhor e uma mensagem de que Israel, volta-te para o Senhor. Israel, volta-te para o Senhor. E justamente porque o povo manteve um coração endurecido, Deus decidiu tratar com esse povo, não abandonar, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que abandona ninguém, mas ele é um Deus que trata os filhos, trata os seus filhos, como um pai precisa de colocar limites ao seu filho e por vezes corrigir o seu filho para que ele não se desvie ou para que ele retorne para o caminho correto. Deus vem tratar com Israel também dessa maneira e permite que os assírios, o império assírio venha dominar Israel, que são as tribos do norte, e levá-las cativas, ou seja, retirar o povo da terra. Um grande momento difícil, que isso aconteceu ali no ano 722 a.C. Oséias profetizou durante algumas décadas, durante algum tempo. Capítulo 1, mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. No capítulo 1, verso 1, nós vemos ele falar a respeito de alguns reis. Ele diz, palavra do Senhor, o livro começa dizendo, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, olha os dias, Uzias, todos aqui foram reis de Israel, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então o ministério dele durou algum tempo. E em termos políticos e econômicos, o reino do norte, que nesse momento estava sob a condução do rei chamado Jeroboão II, as coisas no sentido financeiro, no sentido econômico, estavam indo bem, mas espiritualmente estavam indo de mal a pior, porque o profeta vem trazer essa mensagem de confronto. Israel, volta-te para o Senhor, você está afastado o seu coração do Senhor. Sabe, querido, eu aprendo com isso que nem tudo que dá certo é certo, nem tudo que está indo bem é porque tudo vai bem. Israel estava vivendo um momento de prosperidade financeira, um momento em que as coisas estavam caminhando bem, sabe, mas não é porque a vida financeira vai bem que Deus está aprovando a conduta. Não é porque a vida financeira às vezes está indo bem, que os negócios estão indo bem, que Deus está aprovando a vida espiritual. E a gente tem que ter um alerta em relação a isso, porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia. E às vezes eu e você, nós como filhos do Senhor, às vezes tomamos decisões, vamos afastando, e Deus pela sua misericórdia está com o olhar atento falando, volta-te. As coisas estão indo bem, mas está tudo indo bem, e às vezes o inimigo traz no coração e na mente uma palavra de, não, está tudo bem. Você não está frequentando tanto a igreja, mas está tudo bem. O seu relacionamento com Deus está frio, está morno, para frio, mas está tudo bem. Você está vendo aqui, Ele está te abençoando, você está prosperando, as coisas estão indo bem. Pode continuar do jeito que está, querido. Estratégias do diabo, estratégias do enganador que tenta usar de todos os artifícios para afastar a mim e a você da presença do Senhor. Mas a mensagem profética, a palavra profética, a palavra de alerta para mim e para você vai ser sempre essa: volta-te para o Senhor.
Volta-te para o Senhor. O Espírito Santo fala ao meu coração e ao seu coração todos os dias: volta-te para o Senhor. Alinhe sempre com o Senhor. Ande no caminho da verdade. Não se desvie dele para a direita ou para a esquerda de maneira alguma. Enquanto Amós pregou contra injustiças, o profeta Amós, que antecedeu Oséias, pregou contra a injustiça social que naquele momento estava reinando, no momento do profeta Amós estava acontecendo no Reino do Norte. Oséias vem aqui pregar a respeito da apostasia espiritual. O povo se apostatou. Apostasia significa deixar de lado, significa virar as costas, significa renunciar. O povo renunciou espiritualmente à palavra do Senhor e ao Deus verdadeiro. Oséias levanta a sua voz aqui contra o relacionamento do povo contra Deus. Estavam realmente virando as costas para o Senhor, deixando o Senhor. O livro está cheio de antropomorfismo. O livro do profeta Oséias, cheio de antropomorfismo. E antropomorfismo significa atribuir a Deus característica do ser humano. Pensamentos e sentimentos como se Deus pensasse e sentisse como eu e você sentimos. Mas Deus não sente como eu e você. Ele é diferente de nós. Ele é pleno, ele é perfeito. Deus não tem os sentimentos que nós temos, mas a palavra do Senhor aqui, Deus vem usar o profeta com palavras para trazer um entendimento, para que o povo pudesse entender a respeito disso. E Deus vem usar aqui duas figuras no livro de Oséias: a figura do marido fiel, apaixonado por uma esposa infiel. E vem usar a segunda figura, que é a figura de um pai amoroso e paciente em relação a um filho desobediente e teimoso. Duas figuras: um marido fiel e amoroso e que tem ao seu lado e que ama e que é apaixonado por uma mulher infiel. E de outro lado um pai que ama, que é paciente, que cuida do seu filho, que deseja o melhor para ele, mas que realmente é desobediente. Deus, querido, ele é representado aqui por um marido realmente apaixonado, por um pai amoroso, sabe, que não abre mão, que faz de tudo para que o filho não destrua a sua vida. Como nós desejamos o bem para os nossos filhos, como nós desejamos que os nossos filhos prosperem, como nós olhamos para os nossos filhos e desejamos lançá-los como flecha, para que eles possam ir muito mais longe do que onde chegamos. E quando vemos os nossos filhos, às vezes, tomar decisões, pretender seguir por caminhos errados, isso dói dentro de nós e nós queremos corrigir para que eles prossigam no caminho. Deus vem trazer essa mesma figura através da mensagem do profeta Isaías, para que o povo de Israel entendesse: Israel, Deus te ama como um pai. Israel, não se afaste do coração do Senhor. E aqui nós vemos a figura em relação do marido como esposa. Deus dizendo aqui através do profeta que ele não dá divórcio ao seu povo. Deus não daria divórcio ao seu povo, porque nesse tempo o casamento poderia ser dissolvido por conta do adultério. Era permitido na lei o marido despojar a esposa, o marido encerrar um casamento por conta do adultério. E Deus vem usar essa figura aqui para poder dizer: eu não abro mão de você. Eu não vou te dar o divórcio, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, para trazer essa figura, para tentar demonstrar o tamanho do amor de Deus para com a sua igreja, para comigo e com você, querido. Um Deus realmente que nos ama. Na Bíblia nós temos aqui a analogia, essa metáfora para justamente tentar demonstrar para mim e para você. É Deus falando uma forma de linguagem que eu e você possamos entender. E aí você tem que entender que no tempo do passado não havia palavra escrita, havia a palavra oral. Então a maneira de Deus trazer a palavra para que o povo pudesse entender e assimilar, ele utilizava dos instrumentos que ele tinha, dos elementos que tinha. Lembra de Jesus no Novo Testamento? Qual é a forma que Jesus mais utilizou para transmitir a sua mensagem? Parábolas. Parábolas. Porque ele pegava uma coisa da vida cotidiana da pessoa, como o pão, como a semente, como o trabalhador, como o operário, o peixe. Ele pegava coisas normais da vida das pessoas e transmitia uma mensagem através disso para que aquilo fosse assimilado. Assim, querido, Deus trabalha no nosso coração.
e trabalhou no coração desse povo aqui, trazendo essa mensagem de uma maneira metafórica para que o povo pudesse assimilar. No livro de Oséias aqui ele se apresenta como um marido que ama e como um pai realmente que ama. Trata-se de um Deus que não desiste de nós. Um Deus que não desiste. Você pode repetir isso comigo? Um Deus que não desiste de nós. Um Deus que não desiste de nós, e glória a Deus por isso, porque Ele não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Quantas vezes a gente tropeça, quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente escolhe às vezes maus caminhos, quanto o homem às vezes corrompe o seu coração e se afasta de Deus, mas Deus não desiste de nós. Capítulo 11, verso 8, volte os seus olhos aí por favor. É justamente essa palavra profética que Deus vem dizer através da boca do profeta. Diz: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Deus vem falando, eu não abro mão, eu cuido. Esses dois nomes aqui, Edmá e Zeboim, são nomes de cidades. Eram cidades lá da planície que pereceram junto com Sodoma e Gomorra. Lembra quando Deus mandou a destruição? Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Eram as duas maiores, eram as duas grandes metrópoles de uma grande planície onde havia outras cidades. Essas daqui, Edmá e Zeboim, que Deus também decidiu destruir junto por conta da maldade do coração do povo, da corrupção. Algumas palavras-chave aqui no livro do profeta Oséias. Duas delas eu quero ressaltar. Uma é misericórdia. O profeta repete essa palavra 6 vezes no seu livro, falando a respeito da misericórdia de Deus, que aqui vai significar também amor, bondade, graça. Realmente misericórdia é uma palavra que alcança tudo aquilo que Deus tem no seu coração de bom a respeito de mim e de você. Perdão, bondade, cuidado, graça infindável. E uma outra palavra-chave aqui no livro desse profeta é conserto. Significa também aliança, significa pacto. Ele vai fazer referência a essa palavra, vai repeti-la 5 vezes no seu livro aqui. Por exemplo, lá no capítulo 8, verso 1, ele vai dizer: Deus diz que o seu povo não honrou o concerto que havia firmado com o Senhor. Sabe, querido, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de conserto, o nosso Deus é um Deus de fidelidade, o nosso Deus é um Deus leal. É um Deus que não falha, é um Deus que não retrocede, é um Deus que realmente não desiste de mim e de você. É um Deus bom. Entretanto, o homem frequentemente, por vezes, o homem tem quebrado o pacto, quebrado a aliança, afastado o seu coração do Senhor. E isso, todas as vezes que ele decide seguir por esse caminho, isso promove o mal, isso traz ruína, isso leva o homem a uma situação de profundos problemas, e isso afasta a graça do Senhor sobre a sua vida e traz ruína, como foi nesse momento aqui de Israel, um período de ruína, e Deus avisando: Israel, volta-te para o Senhor, conserte o seu coração, retome a aliança que eu fiz com você, mantenha-se leal à nossa aliança, para que a minha bênção seja plena sobre a sua vida. Esse foi o grande alerta. A palavra misericórdia aqui, ela é muito importante, tanto no Antigo Testamento, como nós vemos também no Novo Testamento. Diversas vezes Jesus Cristo ensinara a respeito disso, como por exemplo ali na parábola do samaritano. Lembra onde Jesus vem trazer aquele ensinamento de um homem que foi atacado por ladrões, foi roubado, foi agredido e estava à beira de um caminho abandonado, e passa por ali 3 figuras, passa um sacerdote, passa um levita, que olham, deixam de lado: isso aqui não é problema meu, deixa eu seguir a minha vida. Mas passa um samaritano que era alguém considerado pelos israelitas de segunda classe, porque era realmente um povo mestiço, não era de puro sangue, e esse agiu com cuidado, esse o levantou, esse cuidou das feridas, esse levou, esse realmente o socorreu e o ajudou. E Jesus vem perguntar para aquele homem que trouxe um questionamento a Jesus. Jesus pergunta: quem é que agiu do jeito certo? E aí ele vai responder, esse doutor da lei vai dizer: olha, é aquele que agiu com misericórdia. E aí Jesus diz: vai, faz o mesmo.
Vai e faça o mesmo. O ensinamento da misericórdia é um ensinamento que mostra o amor, demonstra o amor de Deus para comigo e para com você. E é o ensinamento que eu e você devemos seguir. Tratar os outros com misericórdia, com cuidado, com compaixão. Olhar e sentir a dor do outro, e se condoer da dor do outro, e se importar com o outro e falar, não, eu vou te ajudar. Eu não posso ficar inerte a essa situação. Por quê? Quais são os dois grandes princípios do Evangelho? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, o Senhor é o mais importante para mim. O Senhor ocupa o primeiro lugar. A prioridade do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus recursos, da minha força, da minha energia, eu quero investir no Senhor. E amar o outro como a mim mesmo. Ter compaixão, ter misericórdia e ter cuidado. A mensagem aqui de Oséias, do profeta Oséias, ela é a seguinte: Deus quer saber aqui do seu povo o que aconteceu com o casamento. Quando a sua esposa vai voltar para casa? Quando essa mulher vai voltar para casa? Deus quer saber aqui o que aconteceu com a aliança que tinha e que tem com o povo, e o povo decidiu quebrar a aliança, corromper o coração com outras coisas, e corromper o coração com outras coisas, basta apenas tirar Deus do centro. Quando o homem tira Deus do centro, do primeiro lugar, do assento principal, ele já está colocando Deus em segundo lugar. Ele já está negligenciando a aliança, ele já está quebrando o pacto. Deus quer saber aqui de seu filho quando ele vai voltar para casa. Essa é a mensagem, quando vai voltar para casa. Uma das experiências mais tristes do mundo realmente é de alguém não ter um amor correspondido. Não ter. E Deus vai utilizar essa figura de linguagem metafórica para que Israel, para que o povo entendesse como é o tamanho do amor de Deus, a compaixão, a graça e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Assim, querido, é Deus em relação a nós, em relação a mim e a você, um Deus que realmente nos ama. Quando voltamos os olhos aqui para ver a estrutura do livro de Oséias, nós vemos aqui dos capítulos 1 a 3, falam a respeito da família do profeta, fala a respeito do tempo, fala a respeito do tempo de ministério, fala a respeito dos reis que estavam governando naquele momento, e há um resumo aqui no capítulo 1 a 3 a respeito da biografia desse profeta. No capítulo 1, por exemplo, vai falar a respeito dos seus filhos, no capítulo 2 da esposa, no capítulo 3 de Oséias, o marido aqui. E nessa primeira parte do livro aqui, Deus é apresentado realmente como um marido fiel, que ama uma esposa infiel, que é o seu povo, que é Israel. E esse Israel, esse povo Israel, hoje, no Novo Testamento, é a igreja do Senhor. É eu e você. Nós somos o Israel de Deus do tempo presente. O amor de Deus é maior do que a infidelidade do povo. E é por isso que há uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, não apenas para aquele tempo, querido, mas para nós hoje. Há uma mensagem de graça de Deus para graça e misericórdia de Deus, não somente restrita àquele tempo, mas para mim e para você também, nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, ele vai dizer justamente isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado. E o que significa isso, pastor? Olhando para a questão da salvação. O homem, quanto mais ele se deixa levar pelo pecado, mais o seu coração se afasta do Senhor. Quanto mais o homem deixa o seu coração, quanto mais o homem perde o temor a Deus e deixa o seu coração ser corrompido pelo pecado, mais afastado de Deus ele se torna, mais afastado de Deus ele fica. Por exemplo, para você entender isso de uma maneira muito clara, tem gente que, sobre a nossa ótica, tem uma vida totalmente correta, um pai de família, uma mãe de princípios, sabe, um homem pagador de impostos, que cria os filhos com amor, com temor, sabe, aquela família toda certa, aquela família redonda, com princípios corretos, com valores, mas que ainda não tem Jesus no coração. É aquele que está perto do caminho. O caminho é Cristo. Tem gente que está perto do caminho, que anda com princípios corretos, com valores, com caráter, com dignidade, mas ainda não decidiu entregar o coração a Jesus. Não estão no caminho, mas estão muito perto do caminho. É aquele que a gente fala,
nossa, só falta Jesus na vida. Só falta, é tão acertado, sabe? Tem uns princípios tão... Só falta Jesus na vida. É esse. É aquele que está perto do caminho. Mas tem gente que está longe do caminho. Tem gente que vai se deixando o coração ser corrompido pelo pecado, que vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, se atolando no pecado, e quanto mais vai se atolando, mais vai se afastando. Sabe, tem alguns que de repente você olha e vai dizer, esse não tem jeito, esse é uma causa perdida, esse não tem conserto não. É essa a mensagem do Senhor Deus para mim e para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem jeito, tem jeito. O filho pode estar longe o tanto que for, tem jeito. O parente pode estar afastado o tanto que for, tem jeito. Aquele cidadão, colega de trabalho, pode estar longe de Deus o tanto que for, pode ter a vida torta o tanto que for, tem jeito, querido. Onde abundou o pecado, onde o coração pode estar mais afastado do Senhor, a graça de Deus, ela é imensurável, ela é imedida. Deus perdoa, não há pecado que não seja perdoado, querido, desde que haja arrependimento. Onde esse homem, essa mulher arrepender o seu coração e se voltar para Deus, haverá misericórdia para a sua vida, haverá graça para a sua vida. Por isso que o apóstolo vem dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a bondade do Senhor. O profeta vive aqui o drama de Deus. O profeta Osés, ele viveu na sua carne o drama de Deus, porque para demonstrar de forma material o modo como Israel se relacionava com Deus, Deus mandou Osés se casar com uma esposa infiel e ter filhos com ela, para que a vida dele demonstrasse de maneira real a mensagem que Deus, para que ele vivesse na sua carne a mensagem que Deus estava transmitindo a Israel. Olha só para você ver. Capítulo 1, verso 2, volte seus olhos aí. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Meu Deus, que coisa complicada. Mas eu vejo aqui como os homens de Deus que se decidem, homens e mulheres que decidem posicionar pelo Evangelho, eles entregam a sua vida ao ministério de maneira ampla. A gente passa a entender que o que importa é agradar a Deus acima de tudo. Quando colocamos o nosso coração na mão do Senhor e aceitamos o chamado que Ele tem para as nossas vidas, a gente entende que as coisas desse tempo nosso aqui, eles se colocam em segundo lugar, porque Deus passa a ocupar o primeiro lugar, e eu aceito cumprir a ordenança do Senhor da forma como, e transmitir a mensagem que Ele tem, e seguir o caminho, e seguir a direção dentro do propósito dEle para a minha vida, do jeito que Ele decidir. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, contextualizando exatamente essa verdade vivida pelo profeta Oséias, que vai viver de uma maneira real um momento, algo que pela lógica humana não faria sentido, mas para poder transmitir uma mensagem de Deus ao povo. A mulher infiel aqui dele, com a qual ele se casou, chama Gomer, e ela, o nome dela é feito menção na Bíblia por 6 vezes em Gênesis, em Crônicas, em Ezequiel, o profeta também vai dizer, vai fazer referência a respeito desse nome. E Gomer significa trazer ao fim, completar, cessar, terminar. E com essa mulher ele teve 3 filhos. E esses 3 filhos, o nome dado a eles também tem toda uma mensagem profética de fundo. O primeiro filho chama, no capítulo 1, verso 4, chama de Jezreel, que significa Deus espalha. Deus espalha, Deus vai espalhar. Essa é a mensagem de Israel, volta-te para o Senhor. Acerte com o Senhor, porque senão a disciplina de Deus virá, porque a correção de Deus virá, porque Ele não abandona, mas Ele precisa de tratar para cuidar. E era uma mensagem realmente de arrependimento, uma mensagem realmente de disciplina que viria posteriormente. Deus trataria, capítulo 2, verso 14, volta aí os seus olhos por favor, verso 14 a 20 diz assim, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará
como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Isso aqui, querido, é o prenúncio da ruína do reino do norte, onde Deus vem falando, eu vou tratar. No verso 15 aí vai dizer, e da sua boca tirarei o nome dos Baalins, ou seja, eu vou consertar o que há de errado em você, Israel, eu vou tratar. O período do cativeiro serviu justamente para poder tratar esse povo. O cativeiro que durou 70 anos do povo de Israel serviu justamente para tratar isso daí. E depois do período do cativeiro, quando primeiro o reino do norte é levado pela Assíria, depois o segundo grande império da humanidade, que foi o império babilônico, Babilônia dominou, subjugou a Assíria, e a Babilônia vem e invade o reino do sul, Judá, e leva ali todos os habitantes de Jerusalém, todos os moradores, lá para o cativeiro. E foi um período de 70 anos, onde Deus tratou com esse povo. E posteriormente, como nação, depois disso, Deus realmente sarou o coração desse povo. Depois disso, Israel não se voltou mais à idolatria. Israel como nação, porque antes, como eu disse, o povo como nação se voltava para ídolos. Agora, depois do período do cativeiro, Deus realmente tratou e sarou essa ferida do coração do povo, porque não mais eles se voltam à idolatria como nação. A segunda criança, então a primeira é Jezreel, o segundo filho, no capítulo 1, verso 6, é uma filha que chama Loruama, que significa desfavorecida, não amada, tem um sentido de sem misericórdia, sem compaixão. No versículo 9 do capítulo 1 vai falar sobre o terceiro filho, que em hebraico significa Loami. O nome é Loami, que em hebraico vai significar não é meu povo. Olha só, todos esses nomes, inclusive o nome do próprio profeta Oséias, tem uma simbologia, um significado, porque Oséias vai significar salvação. A tradução do nome hebraico, porque o nome de Oséias é a origem do nome de Josué. Originalmente é o nome de Josué. Tanto é que quando você lê lá em Números, capítulo 13, a respeito do nome daqueles 12 espias que são enviados para espiar a terra prometida, lá tem a relação dos 12 que foram enviados. Josué, aquele Josué mesmo, auxiliar de Moisés, que depois veio a ser o grande líder de Israel, assumir o lugar de Moisés, Josué foi, mas lá nessa lista você não vê o nome Josué, você vai ver o nome Oséias, porque originalmente Josué significa Oséias, e Josué significa, Oséias significa salvação, e não coincidentemente, o nome Jesus é um nome grego, que no hebraico vai significar o quê? Josué, e que significa salvação. Jesus Cristo, e Cristo significa ungido. Jesus Cristo significa Salvador ungido. O nosso Senhor Jesus Cristo, realmente Ele é o Salvador da humanidade, aquele que veio para resgatar a humanidade, e ungido, porque é ungido de Deus, porque nele não havia pecado, separado de Deus. Foi o único que veio a essa terra sem realmente pecado. Jesus Cristo, Salvador ungido. Seguindo aqui a síntese desse livro de Oséias, a história aqui do livro de Oséias é a história de um povo infiel a Deus, um povo realmente que afastou o coração, que voltou-se para falsos deuses. O povo de Deus tem aqui a sua vida centrada na verdade, em outros deuses. O Deus que estava sendo adorado neste momento aqui era Baal. Como nós vimos aqui o profeta dizer que Deus iria tratar e ia tirar da boca do seu povo os Baalins. Baal é uma entidade maligna, é um demônio. E que ele é um demônio cultuado pelos cananeus daquele tempo, e passou a ser adorado também pelo reino do norte,
por parte de Israel. E Baal, ele representava a fertilidade. Baal representava nos seres vivos e nos animais a fertilidade, ou a capacidade reprodutora. E também representava chuva, ou seja, para a plantação. Ou seja, Baal representava prosperidade. Baal representava aquele que dá força. Baal representava aquele que nos faz crescer, aquele que nos dá o mantimento, aquele que provê o que precisamos. Era uma entidade maligna. E, querido, o desejo do inimigo das nossas almas, o desejo de Satanás é simplesmente receber adoração. Receber a adoração do homem. Receber a adoração do homem. Ocupar o lugar de Deus dentro do coração do homem e na vida do homem. Ser adorado. Ser adorado, esse é o desejo dele. E nós vemos ele se levantar ao longo da história e enganar o homem de diversas maneiras, justamente para roubar o seu coração, roubar a sua adoração. E podemos ver aqui, no capítulo 1 e no capítulo 3 também, como Oséias, saber quem foi a mulher de Oséias. No verso 2 aí nós já lemos, né? Capítulo 1, verso 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. No capítulo 3, verso 1, nós vemos aqui a mensagem para poder demonstrar o tamanho do amor de Deus. Deus vem dizer através do profeta, no capítulo 3, verso 1, o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Ou seja, Deus diz ao profeta: olha, você vai vivenciar aquilo que eu estou querendo transmitir ao povo. Então vai e toma essa mulher que por você poderia ser repudiada, essa mulher que poderia ser abandonada por você, haja de misericórdia com ela. Haja de misericórdia com ela. Apesar dos outros não entenderem, haja de misericórdia com ela. E transmita essa mensagem para Israel, para que Israel entenda que é dessa maneira que o coração do povo está contra mim. Mas eu, Senhor Deus, não abro mão. Eu não desisto de você, Israel. É interessante realmente observar como o profeta descreve o amor do Senhor, um Deus bom, um Deus de graça. Capítulo 2, verso 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Na versão NVI vai dizer: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ou seja, um Deus de bondade, querido, um Deus de graça. Apesar da minha falha, apesar da sua falha, Deus age de misericórdia para conosco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, superabundou a misericórdia. Mas Deus não é um Deus tolo, e nós sabemos disso. Porque assim como nesse momento aqui, a mensagem era: Israel, volta-te para o Senhor, porque senão a disciplina de Deus virá, o tempo se acabará. Assim também é comigo e com você hoje, querido. A mensagem de Deus para o nosso tempo é: volta-te para o Senhor, volta-te para o Senhor, porque o tempo do juízo também está chegando. O tempo do juízo está iminente. Assim como o reino do norte foi pego de surpresa quando Senaqueribe, o chefe da Assíria, desceu e invadiu Israel e subjugou e destruiu o reino do norte, arruinou o reino do norte e foram pegos de surpresa. Assim também, o tempo de hoje é um tempo de surpresa, onde o arrebatamento pode vir a qualquer momento, onde a grande tribulação pode iniciar a qualquer momento. A qualquer momento. Volta-te para o Senhor, Israel. Essa é a mensagem que hoje bate à minha porta e à sua porta também, para andarmos alinhados com o Senhor todos os dias. Deus levará o seu povo infiel ao deserto, para lá no deserto falar ao coração. Essa é a mensagem, ou seja, um tempo de conserto. No deserto, o povo do Senhor tem como aprender, porque ficam subjugados à situação difícil que é o deserto, difícil que é o cativeiro, e lá eles vão clamar e vão me conhecer. Eles voltarão o seu coração para mim. O deserto pode demorar quanto tempo? 40 dias? 40 semanas? 40 anos? O tempo de um deserto a gente não consegue mensurar, porque só Deus é que sabe. Mas algumas vezes Deus nos leva, e algumas vezes, eu repito, Deus nos leva ao deserto. A mim e a você.
Algumas vezes Deus nos leva ao deserto para poder tratar algumas coisas em nós. Tratar alguma coisa dentro do nosso coração de uma maneira muito pessoal. Às vezes, o que Deus está querendo tratar é o arrependimento de pecados. Por vezes, Deus leva para o deserto para tratar a questão do arrependimento de pecados. Sabe, para poder corrigir, para poder trazer de volta, para poder abrir os olhos, para poder dar um entendimento diferente. Porque as pessoas às vezes vão levando a vida, lá vão ter e acham que está tudo bem, está tudo certo, e quando na verdade não está nada bem, não está nada certo espiritualmente, e aí Deus permite que algumas coisas aconteçam, para que haja um arrependimento, para que a pessoa se volte para o Senhor e fale: eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso da misericórdia, eu preciso do socorro de Deus, eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida, porque o pecado é isso, a graça de Deus está aqui. Quando nós andamos com Ele, nós estamos debaixo da graça, da bondade, do cuidado, do zelo. Quando o coração vai se afastando do Senhor, o homem sai debaixo da graça do Senhor. E sem essa graça, querido, a vida é mais difícil. E aí quando se enfrenta problemas, agora vai se voltar para o Senhor e clamar por misericórdia. Por vezes, algumas vezes Deus leva ao deserto para tratar a questão de mudança de direção, mudança de plano, levar para um lugar diferente, sabe, às vezes é para tratar a relutância contra um plano específico de Deus. Deus permite ir a um deserto para que Deus trate o coração, porque Deus tem um propósito específico na vida, mas o coração está relutante. Por exemplo, um exemplo bíblico que nós temos, Jonas. Deus deu uma mensagem, um propósito ao profeta Jonas: vá até Nínive e pregue a minha palavra, para que aquele povo se arrependa. Ele toma outra direção. Deus manda ele para um deserto, que dura 3 dias dentro da barriga de um peixe. Quanto tempo? O tempo do deserto dele foi aquele, para tratar, até ele mudar a sua consciência e mudar o seu rumo e decidir mudar o seu coração para o centro do propósito de Deus. Por vezes Deus faz assim nas nossas vidas, querido. Por vezes Deus nos permite enfrentar alguns desertos, alguns dilemas, para que a gente volte, alinhe o nosso coração com o propósito dele para as nossas vidas. E a gente tem que ter perspicácia para isso, porque senão o tempo do deserto vai se alongar. Mas se o nosso coração permanecer duro, o deserto vai se alongar. Agora, quando o nosso coração é maleável, quando a gente permite o Senhor trabalhar no nosso coração, e a gente não fica recalcitrante à palavra dele, e a gente se deixa ser moldado e trabalhado por ele, aí a misericórdia e a graça dele também nos alcançam de uma maneira mais rápida. O deserto acaba. Graças a Deus. Nem todo, mas também precisa ressaltar, nem todo deserto que passamos significa correção de Deus. Nem todo deserto. Não é 8, não é ser 8 e nem 80. A gente tem que ter equilíbrio. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então não é porque está passando por um momento de aflição, um momento de dificuldade, um deserto, que isso significa uma correção de Deus na vida. Não, não é. Mas por vezes pode ser. Então o que compete a mim e a você? Clamarmos o Senhor. Senhor, fala comigo. Meu Deus, se tem alguma coisa que o Senhor quer me mostrar, Senhor, me mostre, me dirige. Senhor, eu estou aberto, totalmente aberto ao querer do Senhor para a minha vida. Não vou renunciar, não vou rejeitar, mas eu aceito o teu propósito na minha vida. Seguindo aqui, dos capítulos 3 a 14, temos aqui o desenvolvimento das ideias apresentadas nos capítulos iniciais, só que algumas variações. Osés, aqui o profeta, representa Deus, que vai atrás de uma esposa infiel por causa da infidelidade, e por causa da sua infidelidade ela acabou sendo vendida como escravo. E agora Osés vai atrás dessa mulher para comprar novamente ela, que não merecia, que agora estava escrava. E essa escravidão, querido, ela representa o que o pecado faz na minha vida e na sua. O pecado torna o homem escravo. Quando o homem permite que o pecado entre no seu coração e o afasta da presença do Senhor, esse homem agora passa a ser escravo do pecado. Porque agora é o pecado que vai ditar as regras na vida dele. E às vezes ele acha que ele é que está dirigindo a sua vida. Não, porque a sua mentalidade está totalmente contaminada pelo pecado. E tudo que agora ele faz e toma como decisão na sua vida, o leva ainda mais a pecar e a afastar do Senhor. Esse é o trabalho do inimigo das nossas almas, escravizar. Quantas pessoas têm andado escravizadas com a mente, escravizadas no olhar,
só consegue olhar aquilo que é do inferno, do inimigo, só é atraído por isso. Eu costumo dizer que o buraco não tem fundo. O buraco do pecado, ele não tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Quanto mais se afasta do Senhor, mais vai se afundando no pecado. Isso não tem fundo. Não tem fundo. Se há algo que a gente pode, assim, tentar mensurar, que eu poderia citar para mensurar o que poderia ser o fundo do poço, que ainda não é a mendicância. Porque a mendicância é o estado mais deplorável do ser humano. É o estado onde se olha para ele, onde ele perdeu tudo, inclusive a dignidade própria, o amor próprio, o respeito, a família, o patrimônio, perdeu tudo. O homem no estado da mendicância, ele está completamente escravizado pelo inferno. Porque um cristão jamais ele chega naquela situação. Jamais. Mas um homem que o coração vai sendo afastado, o diabo vai roubando, vai escravizando com vícios, escravizando até torná-lo numa situação completamente deplorável. Não existe fundo do poço para o que o pecado pode fazer na vida do homem. Tudo isso, e Osés aqui compra e traz de volta essa mulher indigna para a sua casa. Justamente tudo isso para demonstrar o amor de Deus. O amor de Deus a despeito da infidelidade, a despeito da deslealdade, a despeito do coração duro, Deus vem mostrar onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. É um Deus realmente de misericórdia. A história de Osés e sua esposa é a história de Deus revelado a nós. Deus revelado a nós através de Jesus Cristo, sabe? Ele fez tudo, Ele pagou o preço da nossa redenção, a redenção do seu povo. Apesar da infidelidade nossa, apesar da infidelidade da raça humana, Deus, pela sua graça, através de Jesus Cristo, pagou o preço da nossa condenação na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço. Não foi isso que está lá registrado em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tem a graça de Deus sobre a sua vida. Fomos requeridos, resgatados da nossa vã maneira de viver, não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, esse sangue que tem todo o valor, esse sangue realmente que é aquele que pagou o preço da nossa condenação, é aquele que realmente nos ama. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer isso, a respeito desse valor. Ele vai dizer que vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Foram comprados por alto preço, não por qualquer preço, não, nós fomos salvos, lavados, remidos da condenação que havia, do nosso destino que era um destino de morte, do nosso destino que era um destino de condenação eterna. Nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus nos ama, apesar da nossa infidelidade. Por isso, querido, mas isso não deve jamais servir para levar a uma acomodação espiritual, a uma infidelidade com Deus, não, mas a um arrependimento, a mudança de comportamento, de atitude, de coração, de sentimento, de escolha e de vontade. Sabe, e é esse amor que deve constranger a mim e a você. E por vezes, quando surgir alguém, por que você, como cristão, não faz isso? Por que você não faz determinada coisa como cristão? Não é dizer, não, eu não faço porque eu não posso como cristão. Não, a resposta não é essa. Eu não faço porque eu decidi, porque Deus me ama tanto. Deus me ama tanto, Deus age com tanta misericórdia com a minha vida, que eu não tenho coragem de fazer algo que vai desagradar o meu Deus. Por isso eu abro mão. Por isso eu abro mão de ir em certos lugares. Por isso eu abro mão de ter certas práticas, de ter certos comportamentos, de fazer certas coisas. Não porque eu sou proibido, não. É porque isso para mim não faz sentido, porque a prioridade é o Senhor. A prioridade é honrar e devolver em fidelidade a Deus
A graça que Ele tem derramado sobre a minha vida de maneira abundante me salvou. Eu era um Zé Ninguém, eu ia para o inferno e Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida, entrou no meu coração, escreveu uma história nova. Agora eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho um Deus que me guarda, um Deus que provê aquilo que eu preciso. Ele é o meu Jeová Jirê, a minha provisão vem dEle. Eu oro e Ele responde, eu clamo e Ele traz resposta para a minha vida, eu clamo e Ele faz milagre. Como que eu vou agir como eu serei infiel a esse Deus que age com tanta bondade e graça para com a minha vida, querido? Isso é o evangelho genuíno. Essa é a mensagem que se aplica a mim e a você nos dias de hoje. O livro de Oséias fala deste amor incondicional, deste relacionamento que por causa da graça de Deus realmente não termina em divórcio. Porque Deus poderia simplesmente virar as costas para essa humanidade corrompida e falar: vocês se virem. Virar as costas e falar: vou construir uma outra terra de um povo santo. Mas Deus não faz isso. Deus age com graça para com a minha vida e a sua vida. Apesar do pecado da humanidade, Deus não desiste. Por isso que a salvação ela pode acontecer até os 48 minutos, segundo tempo da vida de uma pessoa. O cidadão pode estar deitado no leito de morte. Se ele falar, e pode ter o histórico de pecado, de crime, de tudo quanto é errado na vida dele. Se ele falar: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador, entra na minha vida, ele vai ser salvo e vai para o mesmo céu que eu e você vamos. Olha só, isso é graça, isso é imedida graça, isso é graça abundante do Senhor, querido. Isso é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Esse Deus que é um Deus fiel. A mensagem do profeta Isaías, do profeta Oséias é essa: Deus não desiste de mim e de você. Deus não desiste de mim e de você nunca, jamais. Como um pai também não desiste do seu filho, como ele vai dizer na parte final do seu livro, capítulo 11, a partir do verso 4, ele vai falar os verbos que ele utiliza para expressar a figura de um pai. Ele vai dizer que Deus chama seu filho várias vezes, não se cansa de chamar. Deus ensina o filho a andar, Deus toma o filho pelos braços, Deus cura o filho, Deus atrai o filho com cordas de amor, Deus alivia o jugo do filho, das suas tarefas, Deus se inclina para alimentar os seus filhinhos. Ele nos trata assim, como nós amamos os nossos filhos, queremos o bem para os nossos filhos, doamos a nossa vida pelos nossos filhos. E às vezes eles não entendem, né? Eu falo com a minha filha: você só vai tentar compreender o tamanho do amor que o papai tem por você no dia que você tiver seu filho. Mesma coisa que eu ouvia da minha mãe: meu filho, você só vai entender o tamanho do meu amor por você quando você tiver o seu. E aí quando a gente tem os nossos, a gente entende isso. Tamanho, fala: minha filha, o papai te ama tanto que você não tem ideia do amor. Eu dou a minha vida por você, meu tudo, se precisar de dar meu sangue inteiro para você, eu dou. Porque eu te amo demais da conta, sabe? E Deus vem demonstrar esse amor dele para conosco dessa mesma maneira. Deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era Jesus Cristo, que é o Deus que se encarnou nesse mundo e morreu por mim e por você, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Isso é graça, querido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quero orar contigo nessa manhã. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que eu e você, querido, nos esforcemos para, com temor do Senhor no nosso coração, temor de Deus no nosso coração, a gente desenvolva sabedoria para andarmos no caminho da verdade, sabe? É no caminho do Senhor que nós temos misericórdia, amor, perdão. É no caminho do Senhor que nós temos direção para as nossas vidas, é temendo ao Senhor. Assim como o amor de Deus, querido, ele é incondicional, sabe? Da mesma maneira precisa ser de uma maneira incondicional a nossa fé para com Ele, a nossa fidelidade para com Ele. Deus, eu não negocio a minha fidelidade com o Senhor. Deus, eu não negocio. Pode vir qualquer proposta bater à minha porta, eu não negocio, eu não abro mão do Senhor. O Senhor é precioso demais. O Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida. Eu quero retribuir em fidelidade ao Senhor o tamanho da graça para que o Senhor tem para comigo. Assim, querido, como o amor de Deus é incondicional, repito,
Da mesma maneira deve ser a nossa fé. Todos os dias precisamos buscar o arrependimento dos nossos pecados, voltarmos os nossos olhos para o Senhor, estarmos apegados a Ele. Ele é um Deus de graça. Feche seus olhos. Aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração a respeito de arrependimento, de conserto, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. A palavra do Senhor, ela é como flecha, ela é como uma espada que ela penetra no mais profundo. Eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração, mas eu tenho certeza que Ele falou muitas coisas. Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, pela vida do profeta Oséias, que aceitou um chamado do Senhor para a sua vida, e ele viveu na sua carne a mensagem do Senhor, que é a mensagem da graça, a mensagem da graça de um Deus que nos ama de maneira incondicional, apesar das nossas falhas e transgressões, apesar do pecado que de tão de perto nos rodeia, o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado por isso, muito obrigado por isso. Deus, nos ajude, Pai, a alinharmos com o Senhor. Um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós. Meu Deus, nos ajude a sermos obedientes à palavra do Senhor. Meu Deus, nos ajude a colocarmos o Senhor no centro e que nada venha ocupar esse lugar dentro do nosso coração. Meu Deus, que nenhum Baal venha ocupar o lugar do Senhor no nosso coração, que nada, que a prioridade seja Cristo. Meu Deus, que o desejo maior seja voltar-se para o Senhor, que o compromisso maior seja com a casa do Senhor, com o reino do Senhor, com a obra do Senhor, com o nome de Jesus nas nossas vidas. Meu Deus, e que em nome de Jesus haja fidelidade no nosso coração. Fidelidade, ó Deus, em retribuição a esse tão grande amor do Senhor para com as nossas vidas. Seja a tua graça, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, com sinais e com prodígios de maneira extraordinária. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.